Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Andresa, sou a mediadora designada para a realização desta audiência. Antes de nós começarmos, eu gostaria só de confirmar o nome das partes, tudo bem? A representante do Ministério Público, doutora Renata. Sim. Isso. Procurador do IBAMA. Pedro Colares. Pedro. Obrigada. Pedro. O preposto do IBAMA. Oliveira. Obrigada, Pedro. O advogado do SESC. Doutor Eric. Preposto, no caso é preposto do SESC. Sim. Advogada da Associação de Banhistas. Doutora Daniele. Obrigada, doutora. E a preposto da associação. Meu nome é Uiara Bastos, mas pode me chamar só de Uiara mesmo. Obrigada, Yara. Então eu posso chamar todos, né, pelo nome que vocês me forneceram. Sim. Ok, sejam todos bem-vindos à audiência de mediação aqui do Sejusc. Embora eu acredite que algumas partes já tenham participado de outras audiências de mediação, é importante nós fornecermos algumas informações para o bom andamento da sessão. Então, como eu disse inicialmente, eu me chamo Andresa, sou a mediadora. Não sou juíza, não estou aqui para determinar nada por vocês ou dizer quem está certo ou quem está errado, mas apenas para facilitar esse processo de negociação que nós teremos nesta tarde. Em razão disso, em razão dessa atividade, nós seguimos alguns princípios, entre os quais a imparcialidade, que foi esse que eu já acabei de mencionar. Não vou proporcionar uma parte de favorecimento com relação a outro, vamos ouvir e procurar ver qual a melhor solução para a questão. Existe também o princípio da confidencialidade, no sentido de que nós só vamos passar para o termo, por exemplo, aquilo que ambas as partes acordarem, e o que for discutido aqui não chegará ao conhecimento do juiz e nem de nenhuma pessoa externa a esta audiência. Com relação aos princípios, nós também temos a questão da informalidade. Nós não vamos produzir provas durante essa sessão. Como eu acredito que é um tema bastante técnico, em algum momento eu acredito que as partes talvez queiram mostrar algo, mas somente a título de esclarecimento, jamais para produzir provas, certo? Para serem usadas posteriormente. Deixa eu ver se há algo mais a ser acrescentado. Para o bom andamento da conciliação, eu também peço que os senhores e as senhoras, no momento da fala, né, da outra parte, respeitem, escutem atentamente, até para que seja possível construir propostas duradouras, para que nós possamos, se possível, fazer um acordo duradouro. Pois não? Essa água aqui. Pode ficar à vontade, por favor. Obrigada. Gostaria de perguntar a vocês a temperatura do ar-condicionado está agradável? Super agradável. Pronto, já a gente planeja, consegue um controle ali para alterar, se estiver muito frio. Podem ficar à vontade com relação à água, certo? Se desejarem alguma coisa, podem me reportar. O nosso tempo de sessão é mais ou menos 1 hora, mas nada impede que nós possamos passar um tempo a mais, se for necessário ajustamentos para o acordo. E existe a possibilidade de nós realizarmos sessões individuais. E para que serve? Às vezes, para construir a proposta, nós precisamos deixar claro alguns pontos que no momento da sessão conjunta não é possível. Então, o momento da sessão individual é o momento da parte com o conciliador justamente para esclarecer esses pontos. Eu gostaria de saber se há alguma dúvida das partes. Todo mundo vai ter o direito de falar? Sim, todos terão o direito de falar, e como eu disse, no momento que uma parte estiver falando, certo? E como sou advogada, nós pedimos que a outra parte escute atentamente. Em caso de interrupções, eu vou precisar intervir, mas vamos pensar que tudo vai ocorrer bem, certo? Então, nós sempre costumamos, nas nossas sessões aqui do Sejusc, dar a palavra a quem procurou o judiciário, né, para quem ajuizou a ação. E, no caso, pelo que eu vejo aqui, o Ministério Público Federal e o IBAMA. Mas eu não vou poder falar, não? Vai poder falar. No momento de fala, certo? Nós vamos começar ouvindo a parte ativa, depois, tanto o Ministério Público quanto o IBAMA, depois nós vamos ouvir o SESC, e assim que eles terminarem, nós passamos a palavra. Tudo bem? Existe mais alguma dúvida que precisa ser esclarecida? Todos estão de acordo em participar da conciliação. Qual vai ser o tempo para cada um? As partes terão em média 10 minutos, no máximo 10 minutos para colocarem, já que são, o polo pacífico, por exemplo, tem 2 partes, né? Então, no máximo 10 minutos, eu vou passar a palavra, e gostaria que sempre que os senhores, quando fossem colocar as falas, pensassem com enfoque prospectivo, no sentido de como que a gente pode melhorar, como que a gente pode fazer para resolver a questão que será posta aqui. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Então, eu vou passar a palavra agora para a representante do Ministério Público Federal, a doutora Renata. Pode colocar suas razões. Certo, boa tarde. Eu queria começar explicando que o que nos trouxe aqui foi
devido à construção de uma colônia agrícola, que ela foi responsável por provocar o desmatamento de uma área de 0,1443 hectares, e essa vegetação que foi retirada, ela era responsável pela fixação das dunas, e tudo devido à construção de um muro de contenção de extensão de 189 metros, dada a origem do SESC, né? Aí essa construção não se limitou apenas a esse muro, houve também uma rampa de acesso à praia, num solo não edificável devido a ser uma área de preservação permanente, e ainda uma parede de enrocamento que mede 920 metros de extensão, que foi prejudicial ao acesso dos banhistas, o livre acesso dos banhistas. Nós, como representante do Ministério Público, pela defesa, né, prevista na Constituição, no artigo 129, na defesa dos interesses transindividuais, não tinha como conceber isso, e, juntamente com o IBAMA, foi interposta uma ação civil pública a fim de apurar essas irregularidades, essa ilegalidade. Obrigada, doutora. Quer acrescentar algo? Não. Nós vamos ouvir agora os representantes de IBAMA, o advogado e o procurador podem ficar à vontade. De início, eu gostaria de agradecer pela oportunidade dada ao IBAMA. Também gostaria de agradecer a presença da nobre representante do Ministério Público, doutora Renata. De início, eu queria ressaltar que a nossa legitimidade é estimada do IBAMA como órgão fiscalizador, cuja competência é respaldada pela Lei 6.938 de 1981. Também gostaria de falar que, de acordo com o laudo técnico do IBAMA, de vistoria foi constatado irregularidades que ficam patentes e que responsabilizam o SESC pelos danos ambientais que vão a seguir ser apresentados. Temos aqui, inclusive, fotos, caso o senhor tenha interesse em ter acesso, certo? Pois não? Não só a rampa construída, como também o muro de contenção e da barreira de enrocamento. Certo? Por favor, Oliveira. Ademais, verificamos que há irregularidades, notadamente quanto à não observação de duas resoluções do CONAMA, a 237 de 1997 e a 369 de 2006. São legislações de conhecimento público que qualquer órgão ou empresa privada deve seguir para se manter de acordo com a legislação ambiental. Exatamente. Por fim, gostaríamos, assim como o Oliveira já ressaltou em sua palavra, eu gostaria de ressaltar ainda que a legitimidade do IBAMA ela não deriva só de normas eminentemente legais ou por meio de resoluções que o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele produz, mas temos também uma legitimidade, sobretudo, constitucional. Mas vocês não fizeram nada, né? Porque a situação Senhora está do jeito Iara, que por tá. gentileza. Senhora Iara, por gentileza. Lembrou do nosso combinado inicial de ouvirmos as partes atentamente. Lembro. A senhora terá um momento de fala oportuno daqui a pouco. Tudo Tudo bem? bem. A questão que eu quero colocar é apenas que A eles... senhora poderá colocar sua questão daqui a alguns instantes. Só eles terminarem que a gente já daqui a pouco passa a palavra. Tudo bem? Nós agradecemos. Só para, inclusive, complementando a resignação da senhora Iara, é que, infelizmente, não temos como controlar cada atividade, vamos dizer, atividade de levantamento de prédios, que é realizada na costa brasileira. Infelizmente, não temos satélite para averiguar tudo isso 24 horas por dia. Agora, Mas o papel de vocês não é fiscalizar, não? sim, mas à medida que recebemos denúncias de que essas construções estão sendo levantadas de forma irregular, entende? O que nós fizemos, e isso está, devemos obediência às resoluções e às disposições legais, é que realizamos um laudo de vistoria na construção que estava sendo realizada pelo SESC e lavramos 3 autos de infração, e os quais aqui estamos agora recorrendo à justiça para que sejam suas multas pelo descumprimento sejam efetivadas. Ademais, e isso eu quero deixar claro desde já, que não buscamos aqui negociar nada. O IBAMA tem plena consciência de que interesses ambientais, e isso creio
que a doutora procuradora da República também compreenda dessa forma, que são interesses transindividuais e, portanto, indisponíveis, impassíveis, portanto, de transação. Bem, por enquanto, creio que seja só isso, mas passo o resto do tempo para a mediadora. Obrigada. Algo mais a acrescentar? Então, nós vamos ouvir agora o SESC, sua proposta e o advogado. Vocês também terão tempo máximo de 10 minutos para colocarem as questões sobre o que foi colocado pelo Ministério Público e pelo IBAN. Doutora, 10 minutos é muito para ele, acho que não tem muito o que falar. Nós vamos conceder ao mesmo tempo. Eu acredito que é um direito nosso. Com licença, nós vamos conceder ao mesmo tempo, doutor. Em razão da igualdade, todas as partes serão concedidas, certo? Então, a parte Doutora, mas eles estão errados. Senhora Viara, eu vou pedir novamente para nós escutarmos. A senhora lembra que no início eu disse que não iria atribuir culpa ou dizer que está certo ou está errado. Esse não é o meu papel neste momento, mas eu entendo a necessidade que a senhora tem. Mas a senhora concorda comigo? Eu entendo que a senhora tem a necessidade de expor sua situação, mas já a senhora terá o seu tempo, tudo bem? Então eu vou passar novamente a palavra para o SESC e vocês podem ter esse tempo máximo para colocar suas razões. Certo. Bem, boa tarde a todos, né? Com imensa satisfação que estamos aqui para expor, né, os fatos, né, a realidade dos fatos, na verdade. Durante a fala de vocês, né, eu realmente quis fazer algumas ressalvas, mas respeitei a minha vez de falar, até porque eu acho que essa é a conduta correta, né, inclusive como a senhora falou. Bem, a respeito do que foi falado sobre o laudo, né, eu acredito que nós estamos falando acerca da mesma perícia, acerca do mesmo laudo, e discordo um pouco com a relação como foi sustentada, né, as colocações. Estamos falando do mesmo laudo e o laudo nos é totalmente favorável. Mas, para início, né, eu gostaria de dizer que eu ressalto a importância, né, da representação dos banhistas aqui, porque tudo o que foi feito foi justamente, inclusive, pensando em vocês, e o laudo pode atestar isso claramente. Agora você Com acha licença, Só um minuto, Iara. senhora. Não, Desculpa. daqui a pouco a senhora terá o seu tempo concedido. Agora você acha importante, Senhora né? Iara, mais uma Agora. vez. Mas eu lhe procurei várias vezes. Senhora Iara, se eu precisar interrompê-la mais uma vez, infelizmente, eu vou pedir para que a senhora se retire da sala. Me Por desculpe, gentileza. senhora, mas é porque... Então, por gentileza, eu vou pedir para nós mantermos o decoro desta sessão, que a senhora ouça atentamente até para poder construir melhor os argumentos, tudo bem? Obrigada. Bem, novamente, né, eu vou ressaltar a importância, inclusive, né, entendo a indignação da senhora Uriara, mas o nosso papel aqui é exclusivamente esclarecer, né, toda essa linha. Então, primeiro eu queria começar falando justamente, né, que o laudo, ele atesta, foi feito por um profissional, né, foi feito por um engenheiro técnico, e ele atesta que não houve a supressão da vegetação. Primeiramente, né, não houve a supressão dessa vegetação, porque não havia uma vegetação necessariamente antes nessa área que foi especificada. E o acesso, inclusive, de acordo com momentos históricos e relatos da população, esse acesso sempre existiu e essa vegetação sempre foi desmarcada. É pela passagem de pessoas, né, ao longo do tempo, acesso às banhistas da praia, enfim, né, isso atesta mais uma vez a nossa colocação aqui. Inclusive, senhora Iara, gostaria que a senhora prestasse bastante atenção no que estamos colocando, né? Além disso, nós temos a ausência de elementos como fotografias, por exemplo, depoimentos de pessoas enquanto a obra, enquanto a estrutura estava sendo preparada, estava sendo feita. Eu não sei se é de conhecimento dos senhores, mas realmente não há nenhum elemento desse, não foi inclusive acostado aos autos, que pudesse realmente nos prejudicar ou comprovar a presença de uma vegetação, né, a priori. E sobre a construção da rampa, né, como aqui realmente foi ilustrado, muito bem ilustrado, inclusive gostaria de agradecer, né? Essa rampa, ela foi construída numa área já descaracterizada pela ocupação urbana, né? Não houve nenhum grande impacto negativo, certo, para a natureza, tampouco para os banhistas, tampouco para as pessoas que realizariam esse acesso, inclusive foi realmente pensada para o uso e desfruto de vocês.
E, por fim, né, o muro de contenção, como aqui falado, né, e a rampa, por causa dessa construção, inclusive, né, foi preservado o acesso à praia de toda a população. Então, eu realmente não compreendo, mas acredito que durante esta audiência, né, com o excelente papel da nossa mediadora, inclusive nós agradecemos e apreciamos, tudo isso vai ser, todos esses argumentos confusos, né, vão ser desmistificados, né, e só por fim, né, a parede de enrocamento novamente como ilustrada, e agradeço porque fica uma visão realmente bem mais clara, né, a perícia, ela inclusive atestou que limitou a ação erosiva marinha no local. Então, além de não ser algo que era desfavorável, foi uma coisa benéfica. Então, a priori, era esse o meu posicionamento, era isso que eu gostaria de dizer. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Complementando um pouco aqui a nossa proposta de informar, gostaria de lembrar que o SESC já entrou com duas ações anulatórias em relação às multas que foram aplicadas. Pois nós entendemos, e foi comprovado pelo laudo técnico judicial, que não houve dano ambiental pelas construções. Isso é praticamente certo. O que nós buscamos aqui é exatamente atestar, com a presença das associações banhistas, do Ministério Público e com o próprio IBAMA, a não existência do dano e resolver as questões para resolvermos todos os processos de uma só vez, tendo visto que o próprio judiciário ele já tem uma demanda extremamente alta de processos. Só lembrando que o SESC busca sempre atender os serviços sociais e estamos dentro do sistema S, da administração direta, e nós temos diálogo totalmente aberto com a administração pública, inclusive sobre o IBAMA. Não acreditamos que a solução precisa ser judicial, mas nós acreditamos sim que há a possibilidade de acordo. O próprio IBAMA já fez vários tipos de acordos, não vendendo, como muitas pessoas podem pensar, mas nós estamos fazendo o ajustamento sobre condutas mais condizentes. E nós temos plena certeza e provas técnicas dentro dos próprios autos que não houve dano algum ao meio ambiente, não houve dano algum social e que não se busca lucro. Nós não somos empresas comumente no mercado postas que estão aqui para oferecer lucro se aproveitando dos meios naturais. A própria rampa, todas as construções que o SESC tem feito, tem trazido em benefício social. Então não entendo, de certa forma, o que se discute aqui, querendo ou não. Porque o processo judicial ele poderia ser resolvido com o processo administrativo. Seria muito mais fácil. Mas já tendo vista que chegamos via fatos, e graças a Deus nós temos um processo judicial muito mais sério em relação à possibilidade de mediação, que nós chegamos a um meio termo. Mas adianto de antemão que há a impossibilidade da demolição das obras já construídas, tendo visto o alto custo que o SESC já teve para a sua elaboração. Não há provas dentro dos autos do dano ambiental e nós queremos ouvir de contraparte quais são realmente os danos via fatos causados e qual a responsabilidade do SESC em relação a esses danos. Não existindo dano, que não foi comprovado até o presente momento, nós não temos como, de certa forma, ser responsabilizados de forma alguma para nenhum dos tipos de multas já aplicadas pelo IBAMA, que nós já fomos acusados. Esses são os argumentos, inclusive, já foram debatidos dentro dos processos demolatórios. Então, eu peço, de certa forma, um pouco de paciência e mente aberta do IBAMA, quando ele vem falar em uma mesa de negociação que nós não vamos negociar. Não vamos. Infelizmente... Bem, inclusive, né, complementando, não só acreditamos que não houve dano, como acreditamos que o dano sim seria causado pelo desenvolvimento das estruturas já erguidas. Tudo bem? Algo mais a acrescentar? Ainda bem que não. Tudo bem, nós agradecemos e nesse momento nós vamos ouvir então a Associação dos Banhistas pela sua proposta e sua advogada. As mesmas serão ao mesmo tempo de 10 minutos para colocarem suas questões, podem ficar à vontade. Eu acho interessante esse tipo de coisa que eu escuto aqui, sabe? Primeiro que é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar. A dona Cíntia, procurei ela por diversas vezes. Na verdade, diante da situação que foi instalada, né, lá na nossa comunidade, e diante das várias reclamações que nós recebemos, achamos por bem procurar uma assistência jurídica para orientar melhor como que a gente deveria resolver essa situação, com que tipo de ação a gente entrava na justiça.
E a doutora Daniele, que é quem está assistindo a gente, ela orientou, não foi, doutora, que era melhor conversar com a administração do SESC, certo? Então, fui eu e doutora Daniele. Exatamente. Pode falar, doutora. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de poder, pela primeira vez, sermos ouvidos, certo? Procurada pela senhora Uiara, creio eu que a melhor maneira de tentar resolver a situação seria tentar um diálogo. Então, justamente por isso, por diversas vezes, nós procuramos os responsáveis. Procuramos por diversas vezes os responsáveis pelo SESC para tentarmos esse diálogo extrajudicial, para que não fosse necessário toda essa situação. Exatamente. Porque acreditamos que de maneira administrativa nós conseguiríamos resolver. Mas uma vez que não nos foi proporcionado esse momento de comunicação, infelizmente chegamos aqui, né? a esse ponto, né? Porque eu nunca imaginei que um patrimônio que era da comunidade, que é aberto ao público, eu viesse aqui reclamar justamente a ocupação dele. Porque o SESC, na minha opinião, e da minha comunidade também, que eu tenho vários relatos, como presidente da Associação dos Banhistas, eu ouvi vários moradores reclamarem do acesso à praia que está restrito, que tem que fazer um arrudeio imenso para poder ter acesso à praia. Sendo que eu estava conversando com a doutora do quão importante essa praia é para a gente, entendeu? Porque a gente desenvolve vários projetos na praia. Vários projetos de conscientização das crianças que tinham contato com as drogas, dos adolescentes que tinham contato com as drogas. Todos fazem parte de projetos de surf na praia, entendeu? Que foi justamente uma união da comunidade, para que esses projetos fossem efetivados e houvesse uma melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade, porque assim, a senhora sabe como é que tá a droga rolando solta, né, na comunidade. E as crianças da gente tinham que ter alguma ocupação, né, para a cabeça, porque vai para a escola de manhã, passa a tarde fazendo o quê? Nada. Aí vai para as esquinas, fumar pedra, usar maconha. A senhora sabe como é a realidade de hoje, né? Então, foi uma alternativa que a comunidade encontrou para tirar essas crianças do ambiente das drogas. E minha comunidade sabe que eu estou aqui hoje representando ela. Então, eu disse lá que eu garantia que esse muro ia ser derrubado e que nós voltaríamos a ter o acesso livre à praia. Porque, além disso, tem cadeirante na minha comunidade, tem crianças com deficiência, entendeu? E essas crianças como é que ficam com esse acesso por essa rampa? Vocês não vão resolver isso. Porque vocês não querem derrubar esse muro. Aí a gente vai ter que caminhar léguas e léguas para poder ter acesso à praia. Sendo que a gente procurou vocês antes de vocês terem terminado de construir isso. Assim que vocês estavam começando. Senhora Yara, com licença, senhora Cíntia, nós vamos pedir só para escutarmos, né, até o final da fala, Não, depois tudo do bem. Você me disse, querida, que era falta de educação, não Eu foi? não disse que era falta Foi, de você mais disse uma vez, que estava senhora Yara, respeitou o momento da com fala. licença, por gentileza, vamos escutar, certo? Vou passar a palavra novamente. Parece que não haja discussões no sentido de ferir a outra parte, certo? Só para colocar as questões que se desejam. Mas foi ela quem disse que Pode, estava por sendo favor. educada. Vamos nos ater ao caso, por gentileza, certo? Certo. Ok. Então, a questão é essa, é que a minha comunidade, eu vou sair candidata a vereadora nas próximas eleições, entendeu? A comunidade confia em mim para representá-los, até porque eu sempre representei como Associação dos Banhistas e eu pretendo sair daqui hoje com isso resolvido e esse muro abaixo. Porque a minha comunidade está sendo prejudicada. Porque ele disse, doutor Eric, não é isso? Sim, senhora. Doutor Eric disse que houve benefício social. Qual é o benefício social que vocês trouxeram? Se vocês nem escutaram a nossa indignação. Porque nós procuramos diversas vezes vocês
e nunca fomos ouvidos. Não seria, a senhora não estaria buscando interesses pessoal, Com licença, senhora Cíntia, mais uma vez. A senhora acabou de Mas dizer, ela beleza. literalmente disse uma pergunta a nós. Doutor, eu vou pedir para os momentos de perguntas, qualquer questionamento, nós vamos ter uma oportunidade de uma discussão mais aberta, certo? Mas a senhora entende, né? O quão prejudicada Então, foi a minha população. doutora, tudo bem? Pode retomar a fala agora, certo? Certo. A questão... Mas, em resumo, é isso que eu expus. A minha comunidade está prejudicada com acesso à praia. Os projetos estão paralisados por causa da distância que tem que percorrer para chegar até a praia. Lá era um momento de lazer da comunidade, onde a comunidade se reunia para fazer piqueniques, para participar desses projetos de interação das crianças e dos adolescentes, de momentos de lazer, justamente para tirá-los do mundo das drogas. E tudo isso foi interrompido por causa de uma empresa que chegou lá. Só complementando a fala, né? Eu gostaria de lembrar aqui que a senhora Cíntia, ela iniciou sua fala dizendo que iria expor a realidade dos fatos. Realidade dos fatos, de verdade? Então, porque essa realidade seria na visão do SESC, porque na dos banhistas, em momento algum, nós somos ouvidos. Como é que vocês podem... Mais uma vez, um ataque direto à nossa proposta. Doutor, eu vou pedir, por gentileza, que qualquer ponto que seja colocado, seja diretamente com relação ao objeto, certo? Que nós estamos discutindo, e que não haja ataques pessoais de nenhuma das partes, por gentileza. Ok, eu só queria acrescentar que eu ouvi falarem de custos aí, por causa do custo da obra, que não seria razoável derrubá-la depois do custo que teve. Eu quero saber se em algum momento vocês se preocuparam o quanto isso está custando para a gente. Foi ressaltado aqui que não houve impacto negativo, certo? Mas houve sim esse impacto. Vocês afirmaram que estão abertos ao diálogo, mas em momento algum esse diálogo foi estabelecido com a comunidade, com a associação de banhistas, certo? E nós estamos aqui para ressaltar esse ponto, que nós sim buscamos esse diálogo, mas em nenhum momento ele foi oportunizado a nós. Então, com isso, acaba causando grandes danos à comunidade, que supostamente seria, com essa construção, seria para viabilizar, para tornar mais fácil o acesso, para melhorias para a comunidade, mas em momento algum isso aconteceu. Então, gostaríamos de deixar isso ressaltado e finalizo aqui a minha fala. Obrigada. Algo mais a acrescentar? Não. Então, eu gostaria de agradecer a fala de todos, certo? Nós vamos ter um momento, digamos assim, para que todos possam questionar ou perguntar algo à outra parte, mas antes eu gostaria só de ver se eu consegui entender bem as questões, já que existem expressões bastante técnicas, então eu vou precisar da ajuda principalmente dos advogados nesse sentido, certo? Então, pelo que trouxe a ajuda do Ministério Público Federal, do IBAMA, de forma bem resumida, é a questão da construção de uma colônia ecológica, certo? E a constatação de algumas irregularidades por vocês colocadas, tanto na questão da construção de uma rampa, não é isso? Deixa eu só pegar as minhas anotações da construção de uma rampa. As disposições legais com as construções. Perfeito. E o IBAMA também ressaltou a questão da sua legitimidade, né, na questão. Perfeitamente. E ambas as partes ressaltaram um ponto do interesse público nas suas proposições. E deixa eu ver se há algo mais. O IBAMA também demonstrou o interesse na regularização, né, de tudo das questões que já foram colocadas, quanto à própria construção, né? Vocês falaram que houve irregularidades, mas que... O maior problema é a irregularidade, a não observação das normas legais. Sim. Que estão postas. Tudo bem. Deixa eu só fazer essa anotação. Obrigada, doutores. Com relação ao SESC, vocês compreenderam, pelo que eu pude entender, vocês compreendem que inicialmente não houve dano, certo? Não houve dano ambiental, mas embora os argumentos já colocados, eles se mostram com interesse de resolver essa questão aqui no âmbito da mediação. Isso mesmo. Deixa eu ver se existe mais algum ponto que nós possamos falar objetivamente.
sobre a questão da construção da rampa, mas em suma aqui não houve o impacto negativo, é esse ponto que vocês colocam, e que o maior interesse de vocês, no caso, era fazer uma construção que interessasse a toda a comunidade, que a comunidade pudesse ser beneficiada. Exatamente, que é a função dos chamais. Perfeito. Quanto à posição dos banhistas, o que eu pude perceber, as doutoras podem me corrigir se houver algum erro no meu entendimento, é que houve, inicialmente, a maior questão foi a questão da comunicação, da tentativa da comunidade de se chegar aos órgãos competentes e não conseguir ser ouvido naquele presente momento. Então, essa questão da comunicação, eu pude perceber que é algo muito relevante para vocês. E outro ponto que foi muito ressaltado é a questão do acesso à praia. Né? Então, se nós conseguíssemos, por exemplo, hoje resolver essa questão do acesso à praia, o interesse de vocês no objeto dessas questões discutidas seria seria correspondido. Então, a questão da comunicação e esse acesso aos banhistas que foi impedido no momento a priori. Isso, mas isso só vai ser possível se derrubar o muro, né? Porque a rampa de acesso não dá acesso nenhum. A gente tem que passar por dentro do SESC para poder entrar. Imagine o constrangimento que é isso. Ok. Então, todos esses pontos que eu ressaltei aqui, algo mais a acrescentar? Então, eu vou passar agora a palavra para a doutora, né, representando o Ministério Público. Eu gostaria de saber, doutora, se existe alguma possibilidade de negociação, se o Ministério Público tem interesse em negociar nesse momento, quais as formas que o Ministério Público entende que poderiam serem resolvidas essas questões? Inicialmente, é preciso esclarecer que, em se tratando de direitos ambientais, direitos da coletividade, são direitos indisponíveis e impassíveis de acordo, não podem ser transacionáveis. E aí, a princípio, houve a violação e não existe possibilidade de acordo pela natureza desses direitos que estão sendo postos aqui à discussão. Não há como acordar, não haver acordo. Tudo bem, doutora. Os representantes do IBAMA colocaram inicialmente que não havia possibilidade, mas diante do que já foi colocado aqui. A gente se mantém nessa posição de não fazer acordo diante dessas propostas pouco cabíveis por parte do SESC, de fato. A gente acha que não é suficiente, nem um pouco, para sanar o tamanho do problema que eles causaram à comunidade e ao meio ambiente. Justamente. Sem falar que se abraçam integralmente a um laudo feito por um perito judicial e como se o nosso laudo de vistoria, realizado por uma entidade pública especializada pela proteção do meio ambiente, no Sistema Nacional do Meio Ambiente, como se não fosse nada, como se provavelmente fosse algo, pelo que eu entendi do procurador, algo comprado, algo encomendado, mas gostaria de ressaltar aqui que o IBAMA tem comprometimento integral com o meio ambiente. Não pode um laudo feito neste vamos dizer, direcionamento ser descartado tão simplesmente como um outro lado feito por um engenheiro ambiental qualquer. E doutor Pedro, Posso acrescentar? Enfim, sobre a competência do IBAMA e o que se trata aqui, está mais do que claro que houve essa violação quando se vê que o SESC desrespeitou uma resolução feita pelo CONAMA que só pode ser construído se houver o licenciamento por parte do IBAMA. E é por isso que o Ministério Público tem interesse de fiscalizar todas as ilegalidades que são postas. A construção em área que é proibida, porque a área de permanente de proteção foi violada, foi desrespeitada. Muito embora haja uma lei complementar que tinha revogado a Lei 6.938, que dá competência ao IBAMA, o fato ocorreu em 2008. Eles ainda eram legítimos para atuar, para lavrar o auto de infração e que foi o que nos deu sustento para ajuizar a ação civil pública. Perfeito, doutora. Quanto ao SESC, existe, a partir de tudo que já foi colocado,
Existe algum pensamento de alguma proposta, algo que nós possamos começar a discutir? Então, primeiramente, eu queria dizer que como é que pode o Ministério Público dizer que não existe tipo de acordo quando nós sabemos milhões de exemplos de estados fazendo ter acordos para ajustamentos de empresários, inclusive empresas privadas com interesses econômicos de lucrar, fazem acordos com o IBAMA em todo o Brasil. Então, acho que essa postura totalmente defensiva, não condizente com o ambiente de mediação, no primeiro momento. O segundo momento é dizer que o laudo do judicial, ele tem sim um respaldo tão grande quanto o laudo prestado pelo IBAMA. Inclusive, se você descaracterizar tal laudo, você tira toda a segurança jurídica dentro do nosso processo legal. Então, nós devemos nos paudar dentro das informações estantes dos autos, e os laudos técnicos já apontaram que, além de não existir dano, houve a prevenção desses danos. Como é que eu posso atestar algo em juízo, desqualificando ele, dizendo simplesmente que o meu laudo é melhor? Eu vejo uma postura, de certa forma, irresponsável do IBAMA ao se postar dessa forma. Com Irresponsável. licença, doutores, por gentileza, certo? Outro ponto, Irresponsável. Pela fala pela da ordem. parte. Com licença, doutores. Em atualmente, a questão das associações baístas, a doutora Cíntia pode explicar muito melhor que eu, mas eu não sei que tipo de falta de comunicação houve, mas todas as obras do SESC, nós passamos, terceiro setor, não sei se a senhora conhece, mas são entes privados, mas que buscam atender interesses da população, interesse coletivo. Não sei o que aconteceu, mas esse momento é o momento exatamente de ouvirmos os senhores e queremos sanar qualquer tipo de problema que tenham sido gerados. Também não sei o que aconteceu, especificamente no caso Prato, é a primeira vez que nós estamos no nosso conhecimento, mas a rampa, ela tem exatamente o interesse de atender a população a acessar a praia. Tanto é que, como o próprio lado técnico que o IBAMA desqualificou de forma injustificada, ele diz que o acesso à praia fica muito mais fácil e acessível e seguro para essa rampa, inclusive para pessoas de deficiência. Não sei qual foi o posicionamento que aconteceu via asfalto, mas se as pessoas quiserem ser ouvidas, esse é o momento. E, inclusive, posso complementar? Senhora Uiara, a senhora falou, né, que a senhora está aqui representando a comunidade. Nós entendemos e admiramos isso também. Entendemos, né, que a população tem que ter voz e ficamos gratos, como eu já havia dito anteriormente, por sua presença aqui. Se houve, como a senhora está falando, alguma falha de comunicação, que seja esclarecida, que a oportunidade é essa para todas as partes. Mas eu queria dizer que uma coisa me chamou a atenção na fala da senhora, que foi justamente quando a senhora falou que prometeu a eles, prometeu à sua comunidade, que voltaria, né, com a determinação de que tudo fosse posto abaixo. Eu entendo, mas de certa forma também entendo que essa promessa que a senhora fez, inclusive visando a sua candidatura, né, essa promessa, como a senhora falou, estou apenas reiterando o que a senhora falou, que essa promessa que a senhora fez não é tão cabível. Por quê? Porque acaba restringindo a senhora de enxergar todas as motivações aqui e os fatos e os laudos, enfim, todos os elementos que nós dispomos para que a gente entre em um acordo. Então, assim, compreendo a sua posição, mas compreendo também que o que for mais benéfico à comunidade deve prevalecer. E a senhora, como representante da comunidade, gostaria apenas de pedir isso, para que a gente possa viabilizar, né, a melhor forma possível de mediação. Tudo bem. Senhora Uiara e doutora Daniela, pensando nessas questões que foram colocadas, né, que houve uma questão de comunicação no início, e que há uma preocupação com o acesso da comunidade à praia, né, esse ambiente, como a senhora já bem ressaltou, né, um ambiente onde todos se encontram, um ambiente justamente de prevenção a certos problemas sociais. Eu vejo que há um interesse, né, da senhora na preservação disso de toda a comunidade, certamente. Mas pensando nesses dois pontos especificamente, como vocês acreditam que essas questões poderiam ser solucionadas? Eu posso dirigir uma pergunta para ela? Por gentileza. Você acha que eu estou visando interesse pessoal? Não. Você acha que eu ia ocupar a tarde da minha quarta-feira para vir aqui, se não fosse para representar os interesses da minha comunidade? Só um minuto, por gentileza.
a pergunta a respeito do objeto, certo? Uma pergunta sem atacar a outra parte, certo? Sem querer atingir uma pergunta direcionada a respeito do que nós estamos discutindo. Qualquer pergunta seja nesse sentido. Desculpe, Com doutora. licença, como eu permiti que a senhora questionasse, eu vou precisar conceder a palavra de É porque eu não resposta. concluí, porque a por senhora me gentileza. interrompeu. Pronto. Mas como a senhora fez a pergunta, eu vou precisar conceder a palavra para responder e nós já vamos encerrar esse primeiro momento daqui a alguns instantes. Eu peço a compreensão e a paciência de todos. Certo. Senhora Yara, novamente, como eu disse, eu estava apenas reiterando uma coisa que a senhora mesmo colocou em sua fala anteriormente. A senhora disse que todo o apreço pela comunidade que a senhora tem, e novamente eu reitero que admiro e acho extremamente importante, mas a senhora falou que a senhora está aqui representando, fez uma promessa a eles e que é muito importante que a senhora saia daqui com, vou utilizar palavras que a senhora mesma proferiu, com o muro posto abaixo, certo? Inclusive visando a sua candidatura a vereadora. Foi isso que a senhora disse. Eu estou apenas reiterando. Não estou querendo atingi-lo de forma alguma, apenas reiterei o que a senhora falou. Obrigada. Eu posso justificar? Eu gostaria, por gentileza, só que essas duas questões, se existe a possibilidade, o que vocês acreditam que pode ser resolvido nessas duas questões, na questão da comunicação e nesse outro ponto de acesso, por gentileza, de forma bem objetiva, para que a gente possa construir propostas plausíveis, tudo bem? Certo. Primeiro, eu só queria esclarecer que eu citei o ponto da minha candidatura a vereadora nas próximas eleições não foi visando o interesse pessoal. Eu estava apenas expondo o quanto a comunidade confia em mim, me confere legitimidade para estar aqui representando, certo? Bem, e que eu não desejo frustrar as expectativas da minha comunidade. Enquanto aos pontos que foram questionados. Quanto aos pontos, a questão da comunicação, né? Primeiro, pronto. A questão da comunicação, como eu relatei aqui, a gente procurou por várias vezes a administração do SESC e a administração não nos recebeu, certo? Estava sempre ocupado, sempre numa reunião, num telefonema, porque a comunidade carente, entendeu? A comunidade de bairro parece que não é interessante, não merece ser ouvida, certo? Tudo bem. E quanto a como Então, nós poderíamos... eu acho que nós poderíamos resolver isso da seguinte maneira. O SESC agora ocupa a nossa comunidade, certo? A senhora concorda? Estou ouvindo aquilo que vocês tinham a dizer. No momento eu não posso concordar e nem discordar. Vou ouvir e daqui a pouco nós vamos retomar discussões. Certo. O SESC ocupa a nossa comunidade. Então, assim, por mais que a senhora Cíntia, né, tenha essa postura hostil com relação à comunidade, né, que a preocupação é apenas estabelecer relações amigáveis com o IBAMA, a comunidade não interessa, mas mesmo assim eu gostaria de lançar a proposta de, enquanto parte da comunidade, vocês atuarem nas nossas reuniões de conselho comunitário e as reuniões da Associação dos Banhistas. Porque aí sim vocês vão ter a oportunidade de ouvir, não o que eu estou falando e achar que é interesse pessoal meu, mas vocês vão ter a oportunidade de ouvir a comunidade e ver o quão ela está sendo prejudicada. O relato de cada um que teve seus filhos retirados do mundo das drogas graças a um projeto que era desenvolvido na praia e que vocês limitaram esse acesso. Sim, doutora. Então, a proposta seria a presença do SESC nas reuniões, é isso? Isso. Também para melhorar essa questão da comunicação. Nós vamos continuar tratando essas questões, mas para que a gente possa fazer isso mais objetivamente, eu falei no início a possibilidade de nós fazermos sessões individuais, vai ser algo bem mais rápido, certo? Então, Quanto tempo? Em média de 5 a 7 minutos, certo? Então, como nós começamos ouvindo o Ministério Público e o IBAMA, certo? Nós vamos começar ouvindo agora ao SESC, e eu vou pedir para os senhores aguardarem aqui, juntamente com as representantes da Associação de Banhistas, e daqui a pouco nós vamos chamando cada parte para nós tentarmos construir uma proposta plausível. Eram dois pontos, né? A comunicação e qual era o outro? É a questão do acesso, mas que nós vamos ter a oportunidade de discutir agora na sessão individual. Tudo bem? Tudo bem. Concordam? Agradeço a paciência de vocês. Nessa sessão
individual, nós seguimos os mesmos princípios, inclusive ressalto da confidencialidade, né? Ok. Eu só passo para eles aquilo que vocês me autorizarem. Ok? Pensando em todos os pontos que foram colocados aqui, eu pude perceber que o maior interesse, na verdade, do IBAMA, embora haja a priori essa proposta da demolição, é com a questão da regularização. O IBAMA, ele tocou, né, os representantes do IBAMA tocou várias vezes no ponto da regularização. Pensando nessa questão, em uma proposta possível de ser apresentada, vocês consideram que sanaria esse interesse do Ministério Público, da defesa do interesse social, né, e pensando na questão da regularização, o que os senhores pensam, propõem com relação a isso, que nós podemos apresentar? Eu acredito que a questão da regularização ela pode ser atendida, mas os pontos de regularização nunca ficaram claros em nenhum processo interposto pelo IBAMA. Sim. Nenhum dos requisitos específicos para a regulamentação desse licenciamento, nem de forma alguma, se tornaram claros durante o processo. Nós somos apenas intimados ao pagamento de todos os processos dele. O que seria o ideal para o SESC, que seria manter suas atividades, seria exatamente a regulamentação, regularizar como está sendo feito, com um licenciamento correto, com a matrícula, tudo posto, assinado e oficializado, para, de certa forma, sanar qualquer tipo de problema futuro. Certo? Até porque o SESC não tem interesse nenhum em ter uma atividade irregular. Isso, nem prejudicar a população, a comunidade, como foi falado por nosso representante. Perfeito. Então, vocês consideram que a regularização é possível, Sim. mas que por uma falha de comunicação, às vezes, né, tem essa questão nos órgãos, de saber quais são os requisitos, né, para essa regularização. Isso, principalmente porque o IBAMA, quando ele impôs sua intervenção, ele interviu com o interesse de demolir o que já construído. E como já foi provado nos autos do próprio processo, como não há dano nas construções, não há justificativa para a demolição dos mesmos. Eu estou sempre pensando nesse momento agora, né? O bom da conciliação é porque nós podemos pensar para além dos autos, né? Para além do processo. Por isso que nós ressaltamos no início que aqui nós não produzimos provas, né? Os autores fazem menção das provas porque acreditam, né, ser necessárias, mas pensando para nós resolvermos essa questão aqui, sem que seja necessário, por exemplo, que um terceiro, no caso o juiz, possa resolver essa questão, ou demolindo totalmente, ou demolindo parcialmente, ou não demolindo. Então, os senhores propõem a regularização. Isso. E quanto à questão da comunicação, que eu acredito que os senhores perceberam que foi uma questão muito ressaltada pela Associação Sim. dos Banhistas, então eu percebi que eles desejam a presença de vocês ouvindo a comunidade. Né? O que vocês têm a dizer a respeito disso? Você pode falar muito melhor que eu, no aspecto administrativo. Olha, primeiro não ficou claro como é que houve esse impedimento, né, dos projetos. Isso é uma questão que é bastante nebulosa, né, para nós, porque honestamente não houve uma procura direta para reclamações tão assíduas como foi exposto aqui. Eu acho que está havendo inclusive um equívoco, porque como ele mesmo falou, né, não é de nosso interesse que haja nem a ausência de regularização e nem um prejuízo à comunidade. Pelo contrário, né, a instauração de todas as estruturas foi justamente visando o benefício da comunidade. Então, eu desconheço essa falta de comunicação tão severa como foi aqui posto. Então, tendo em vista a resolução desse ponto, a senhora acredita que é possível que o SESC participe, por exemplo, mensalmente das reuniões comunitárias, a fim de conhecer, até mesmo de conhecer, de tomar parte dos projetos, já que o SESC sempre atua dessa forma? Eu não sei, a doutora Cíntia pode verificar se existe a possibilidade, não de um membro do SESC estar todo mês, mas do SESC ele participar como terceiro interessado. Leva-se um preposto, um interessado para a atuação, porque as obras do SESC elas já são fiscalizadas com certa regularidade. Teria que ser verificada dentro da administração do próprio SESC. Isso é uma coisa que, infelizmente, no momento não posso garantir 100% que em reuniões mensais haveria um membro do SESC presente. Mas pelo que eu compreendi e sabe do posicionamento da senhora Uiara, a presença que ela requereu foi justamente para que nós entendêssemos um posicionamento que está sendo levantado por eles e absorvêssemos a mesma ideia que é justamente
demolição, né, das estruturas. Acredito que o máximo que poderia ser feito, para a doutora Panigori, se estou errado, seria que na regulagem, na fiscalização regular da própria rampa, que é feita para manutenção, que seja enquadrado a opinião dos banhistas. Sim. Acho que seria não poderíamos passar disso ou prometer mais que isso, infelizmente, no presente momento. Qual seria o momento, então, doutor? Perdão, da participação dos banhistas? Fiscalização. Na parte fiscalização, no momento a gente pode se comprometer que na fiscalização tenha-se, dentro desse laudo, o respaldo de ouvir-se os banhistas e esse ser o primeiro canal de abertura para que eles possam, o SESC, interagir com os banhistas. Então, no momento de fiscalização feito pelo SESC, pelo Ministério Público, nesse momento de fiscalização, vocês acreditam É o que momento possível de fiscalização das estruturas, haver um representante da associação Isso. para que Isso. possa averiguar também aquele Isso. E para levar exatamente, como as representantes mais falou, a voz deles, as reclamações deles. Uhum. Então, deixa eu só a presença, né, de um representante no momento da fiscalização Isso, e das seria estruturas. abertura para que essa comunicação fosse continuada, Isso. né? Então, no momento que alguém da associação precisasse reportar ao SESC para resolver algum problema, por exemplo, estrutural, nós poderíamos já pensar nisso para um possível acordo, né? E existe a vantagem de ser tudo documentado. Então, para nós, é muito mais fácil atuar dessa forma e para eles tem a segurança de ter o documento em mãos. Pelo menos eu penso dessa forma, não sei o interesse deles. Só um instante, por favor. Ok. Então, quanto proposta, eu posso apresentar às partes o interesse na regularização, desde que sejam conhecidos os critérios necessários para tanto. E no caso da comunicação, a presença de alguém que faz a representação dos banhistas no momento dessa fiscalização. Isso. Ainda com relação à questão da regularização, doutor, o senhor acha que existe algo mais que possa ser acrescentado aqui? No momento, eu acredito que não. Para nós, o ideal seria manter esses termos e eu gostaria de reafirmar que seria manter as estruturas já construídas. Sim, manutenção da estrutura, né? Isso, tendo em vista que foi afirmado reiteradas vezes sobre a demolição da mesma. Porque nós acreditamos que não existe prejuízo algum nas obras que já existem. Tudo bem. Então, posso apresentar todos esses pontos às outras partes? Então, eu agradeço a presença e vou pedir para vocês aguardarem um instante, tudo bem? Então, tudo bem. Obrigada por terem esperado, desculpem a demora. Eu vou apresentar para vocês aquilo que foi trazido de proposta pelo SESC, certo? Eles têm total interesse na negociação. Certo. Demonstraram o interesse desde o início com a manutenção, entendendo as questões de interesse público trazidas tanto pelo Ministério Público quanto pelo IBAMA, com relação à regularização, com relação à proposta, na verdade, que foi colocada inicialmente de demolição, né? Eles apresentaram aos senhores a proposta de manutenção das estruturas, mas desde que seja realizada toda o procedimento de regularização que não houve no início. Por que essa proposta foi colocada nesses termos? Porque foi notado desde o início que a preocupação do IBAMA, né, e do Ministério Público, mas assim, mais do IBAMA, foi justamente a falta de regulamentação, de terem construído sem terem procurado os órgãos, né, competentes para tanto, sem a licença, e eles gostariam de manter suas atividades pelo benefício que a estrutura traz para a comunidade e, para tanto, eles se propõem a fazer as regulamentações que forem necessárias, desde que eles tenham conhecimento de quais são os critérios para tanto. Mas eles se mostraram muito disponíveis no sentido de regularizar e de manter a estrutura no local. Gostaria de saber a opinião dos senhores quanto a essa questão, se existe possibilidade de nós construirmos propostas duradouras nesse sentido. Pronto, de início, foi muito bom ter dito que eles têm interesse de se regularizar.
eles já tinham conhecimento das resoluções necessárias. Das normas necessárias de acordo com a resolução. Por que eles não fizeram isso antes? Por que não fizeram isso antes? Se eles sabiam qual era o que a lei dispunha sobre isso, sabiam da norma, sabiam dos procedimentos, por que eles não fizeram antes? Entendi. Somente agora. Mas pensando em como nós podemos resolver essa situação, né? Aquilo que já aconteceu, infelizmente nós não temos como rever, né? Modificar o passado. Mas pensando de agora para frente. O que me intriga, senhora mediadora, tudo bem, eles propuseram esses os termos por parte deles, mas o que eles gostariam do IBAMA? Certamente a anulação, a redução da multa, eles comentaram com a senhora? Não, eles não chegaram a comentar a questão da multa, mas é algo que nós podemos colocar em pauta quando voltarmos. Certo. Então, é uma questão muito importante para ser discutida. Certo. Acho que talvez isso, meu colega Oliveira poderia confirmar, poderíamos reduzir uma porcentagem vantajosa na eventualidade de efetuarmos um acordo. Sim, Né? Com relação à multa, sim, se eles dispuserem a fazer as adequações necessárias. Sim. E também se comprometerem a não alterar mais ainda o meio ambiente naquela região. Justamente. Bem como, por mais que eles adotem esse laudo pericial, e que fique claro, doutor, eu espero que não tenha isso, não estávamos todos aqui junto, que isso tenha ficado desenhado, mas o IBAMA não está aqui desrespeitando ou diminuindo ou dirimindo o laudo pericial encomendado não, determinado, de produção determinada por este juízo. O que nós apenas estávamos defendendo desde da sessão conjunta aqui é que o nosso laudo em vistoria também deve ser levado em conta. E foi averiguado, à época, realmente uma redução, uma inexistência de vegetação, de fixação das dunas. E pouco importa aqui, pelo que eu estou vendo, se isso é oriundo da construção da colônia ecológica ou se o costume já da população que por ali passava há muito tempo. Mas, como instituição do Sistema Nacional do Meio Ambiente legitimados, como já falamos, pela proteção do meio ambiente como um todo, do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, cremos que seria um bom ponto para esse acordo o replantio daquela vegetação natural daquele ambiente. Sim. Como representante do Ministério Público, o ajuizamento da ação civil pública só se deu pelo fato de haver o desrespeito às normas, à lei, o desmatamento que houve, o desrespeito ao meio ambiente e todas as infrações relativas à não proteção e ao dano ao meio ambiente. Só que do laudo que foi trazido pela parte do SESC, né, não houve, ao menos segundo os peritos, essa existência desse dano e que a área não era uma área de preservação. Sendo assim, é possível haver um acordo, especialmente no que diz respeito ao muro que já está lá construído e a parede de enrocamento e tudo mais, para não haver maior prejuízo, que eles evitem o dano e tentem regularizar, fazer o que já está nos ditames, para que não haja problema nem para eles e nem para nós, que devemos fiscalizar e prezar pela ordem e pelo respeito à lei. É um bom ponto levantado pela excelentíssima Procuradora da República, e eu acho que isso deve ficar claro. A administração pública, ela realmente, em casos variadíssimos, não pode abrir mão de interesses eminentemente públicos, entende, doutora? Mas, considerando a repercussão econômica que a colônia ecológica ela acaba provocando ali na região, e de vamos dizer, todos os benefícios que ela pode vir a trazer, a administração ela não pode fechar os olhos para isso, queira ou não queira, e não se trata aqui, então, portanto, de transacionar
o direito a desmatar, o direito a diminuir a qualidade, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas apenas de, vamos dizer, corrigir eventuais omissões, falhas que o particular em questão, vamos dizer, essa entidade paraestatal, ela acabou cometendo, mas sem deixar de levar em consideração sua importância para aquela população. Compreendo. Então, nós podemos apresentar na sessão conjunta a proposta de regularização, colocando os critérios objetivos, demonstrando os critérios legais colocados pelo senhor, a obediência a esses critérios legais, Certo. que não haja maiores alterações, não é isso, doutor Oliveira, que o senhor colocou? Sim. Que não hajam outras alterações no sentido de, por exemplo, desmatar ou provocar algum dano? Exatamente. Sim. Exatamente. Tendo como contrapartida, vamos dizer, uma redução da multa eventualmente cobrada pelos autos de infração lavrados. Perfeito. Qual seria a porcentagem, qual o valor da multa e qual seria a porcentagem que o IBAMA se propõe a reduzir para nós oferecermos a proposta? Qual é a quantia normalmente praticada, Oliveira? Bem, levando em consideração a extensão das alterações praticadas pela entidade, inicialmente a multa foi de R$ 2 milhões. Sim. Se eles se comprometerem a fazer a regularização, conforme manda a resolução, também se não se comprometerem mais a fazer demais alterações, a gente concorda em reduzir essa multa à metade. Perfeito. Então, No no máximo, caso, até a ficaria R$ 1 milhão. Podemos até iniciar com metade. Podemos Mas- apresentar a proposta. Era isso que justamente existe a possibilidade de parcelamento, quantas vezes Mas nós podemos de discutir, início, né? não. Tudo bem. Gostaríamos que Então, A sim. redução da Nós multa já é apresentamos. uma grande Perfeito. ganância. Então, Com nós certeza. apresentamos e conversamos. E a outra questão que foi colocada, deixa-me ver, sem maiores prejuízos, considerar a multa, sim, e o replantio no lugar, né? Que um outro ponto que foi bastante ressaltado, a necessidade de replantio naqueles lugares que foram desmatados. É isso? Isso, exatamente. Para a recuperação ali da flora, vamos dizer, da vegetação natural daquele ambiente. Perfeito. Ok? Eu quero agradecer a presença, então eu posso comentar todos esses pontos com as outras partes. Sem problema. Perfeito, eu quero agradecer e pedir que os senhores aguardem só mais uns 5 minutos que a gente já retorna. Tudo bem. Tá bem? Obrigado. Obrigada. Obrigada por acompanhar. Fique à vontade. Eu quero pedir desculpas pela demora, mas é porque nós já estamos conseguindo construir um possível acordo. Quem tá lá fora demora bastante. É verdade. Eu gostaria só de informar que essa audiência individual segue os mesmos princípios, principalmente da confidencialidade. Então, eu só vou passar para os autores aquilo que as senhoras concordarem, tudo bem? Com relação a todas as questões já apresentadas, já foram trazidas para nós as seguintes propostas. Como foi colocado desde o início o problema de regularização, né, da própria estrutura, isso mais com relação ao IBAMA, o SESC se disponibilizou a regularizar essa situação. E um outro ponto que diz respeito justamente ao interesse da associação na questão é a participação de representantes da associação no momento de fiscalização das obras. Então, eu trouxe aquela proposta que a senhora apresentou no início, né, da participação deles. Eles disseram que possa ser, eles não podem fechar acordo nesse sentido porque eles têm uma estrutura que não dá para definir quem seria a pessoa que estaria lá mensalmente, por exemplo. Mas eles dizem que para resolver essa questão da comunicação, poderia haver uma representação da própria comunidade para fiscalizar as obras, para fiscalizar o espaço. Pode falar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, esse momento dessa sessão individual. Gostaria de parabenizar a doutora por essa iniciativa, né, porque realmente esse diálogo inicial estava muito complicado. Porque, assim, ficou bem confuso para a gente poder compreender se haveria proposta, se não haveria, porque, assim, inicialmente nos foi negado, né, esse acesso, essa comunicação, esse diálogo. Então, para a gente, isso daí seria tão importante que a gente não teria nem chegado até aqui.
entendeu? Então, assim, se o nosso objetivo aqui, como até foi ressaltado também pelos representantes do SESC, né, é realmente sanar esses problemas. Então, assim, o problema principal, além do acesso, né, da comunidade à praia, que foi totalmente limitado por tal construção, creio eu que o problema da comunicação com a comunidade. Porque, uma vez que o SESC, objetivando melhorias para essa comunidade, ele se instala naquela localização, creio eu que essa comunicação ela deve ser realmente firmada, ela deve ser concreta. Então, assim, creio que o SESC ele deveria ter um canal de comunicação e diálogo com a comunidade, um canal mais aberto, que possibilitasse a comunidade trazer os problemas que ocorrem, de modo que também o SESC pudesse ajudar, entendeu? Então, assim, a nossa maior preocupação também é quanto à questão do acesso da comunidade a esses projetos sociais que são desenvolvidos na praia, entendeu? Então, assim, como ficaria esse acesso? Porque uma coisa é antes você ter esse acesso livre, ilimitado e restrito a todos esses projetos que são de extrema importância. Creio que a doutora deve compreender o quão importantes são esses projetos para uma sociedade, para o desenvolvimento humano e priorizando... A dignidade da gente. Né? Exatamente. Priorizando esse interesse público, de que modo o SESC poderia ajudar, poderia melhorar? Porque, assim, do modo que está totalmente limitado esse acesso. Doutora, pensando no próprio espaço, né, criado pelo SESC para a colônia, vocês acreditam que dentro desse espaço, esses projetos poderiam ser realizados dentro desse espaço? Alguns deles, né? Por exemplo, a gente também tem um projeto de conscientização ambiental. Então, dava demais para a gente fazer uma parceria com o SESC e ajudar, assim, no reflorestamento da área, né? Tendo em vista que uma das questões trazidas aqui é essa parte de desmatamento, de toda essa vegetação que foi suprimida do local com essa construção, nós poderíamos, seria bem interessante até para a comunidade, para a inserção da comunidade nas próprias atividades do SESC, essa parceria, firmar essa parceria para essa questão desse projeto de educação ambiental, de conscientização ambiental, firmar essa parceria para talvez, junto à comunidade, a gente poder fazer essa questão do replantio, do reflorestamento. Agora, doutora, eu também queria ver o SESC na nossa comunidade, entendeu? Por isso que eu achava importante que ele participasse das nossas reuniões. Diante da inviabilidade, por exemplo, deles, qual é a frequência das reuniões? É mensal. Mensal. Diante da inviabilidade, por exemplo, de ter um representante naquele mês, nós poderíamos estipular de 2 em 2 meses, ou já que se eles colocarem um impedimento, por exemplo, talvez naquele mês ele não possa ir um representante. Acredito até pelo contingente de pessoal nesse sentido. Se, por exemplo, a doutora colocou que haja um canal de comunicação entre o SESC e a comunidade. Mas né? como é que seria esse canal? Como a doutora propôs, né? Eu estou apenas assim pensando como seria mais facilitar essa comunicação. Nós poderíamos pensar, doutora, é só algo a ser pensado, dentro do próprio espaço, haver um funcionário ou alguém que fosse responsável por esse espaço de ouvidoria. Isso, muito bom, gostei disso. Assim, doutora, ressaltando a questão dessa comunicação, tendo em vista, talvez, a inviabilidade de locomoção, né, de participação ativa do SESC nessas reuniões, seria de extrema importância, óbvio, a participação deles para que houvesse essa possibilidade de ouvir a comunidade, mas tendo em vista essa inviabilidade, talvez seria importante também, seria interessante, talvez, possibilitar com essa questão da ouvidoria, por exemplo, ter um dia específico em que o representante da associação dos banhistas, bem como junto ao representante da comunidade, pudesse ir lá para passar todas as informações que foram discutidas em uma determinada reunião, entendeu? Para trazer realmente essa visão da comunidade para eles.
então a criação de uma ouvidoria, né, dentro do próprio SESC, dentro da estrutura, para que os banhistas possam ter acesso, né? Aí a gente podia fazer uma parceria dos nossos projetos de Parceria, Os projetos sociais, né? Isso. projetos sociais e auxílio ao replantio, né? Isso, exatamente. Possibilitando essa gestão assim mais participativa, né? Uma vez que o SESC ele se volta, como os representantes bem colocaram, que ele se volta para o interesse da população, né? Para trazer benefícios e melhorias para essa comunidade, seria interessante unir o útil ao agradável, né? Trazer os banhistas, trazer toda a população mesmo local para se juntar, se unir em prol de um bem maior do interesse público mesmo, para que seja concretizado. Então, nesses 2 pontos, nós conseguimos sanar a questão da comunicação através da presença da ouvidoria, né? E com relação ao acesso, para tentar resolver de uma outra forma a questão de acesso, é que dentro do próprio espaço do SESC, boa parte desses projetos pudessem ser realizados nesse próprio local e o estabelecimento de uma parceria visando a promoção desses programas sociais. Certo. Mas, doutora, eu queria pontuar ainda outras questões, certo? Não, doutora. Na minha opinião, assim, é a opinião da comunidade também, que eu estou aqui enquanto representante, né? O SESC deve um pedido de desculpas à comunidade, porque, assim, até aqui eu me senti extremamente desrespeitada, entendeu? Não acho que a Cíntia, né, que é representante de lá, ela deu qualquer crédito ao que eu estava falando. Ela quis insinuar de que eu estava tentando trazer o interesse pessoal por causa da minha candidatura a vereadora, entendeu? E quando, na verdade, eu estava tentando demonstrar que a comunidade tem total confiança para me eleger representante deles, entendeu? É por isso que eu estou aqui. Perfeito. Eu me senti desrespeitada. Eu vi eles falando aqui no papel, um simples papel, um laudo que foi feito, quando não há laudo melhor do que o relato da comunidade, entendeu? Eu vi aqui as pessoas priorizarem um papel em detrimento das pessoas, entendeu, doutora? Perfeito. Porque a minha comunidade está sofrendo com essa situação. A senhora entende que os projetos foram paralisados por causa disso? Principalmente aqueles que lidam com necessidades especiais, entendeu? Nós já estamos tendo, doutora, a sua preocupação, senhora Uyari, e louvo por isso a participação da comunidade para uma construção de um ambiente democrático, né? Que bom que alguém reconhece. Para a construção de um ambiente democrático, de acesso às pessoas aos recursos essenciais da vida, né? É muito, muito importante eu parabenizar a comunidade por isso. O SESC, no nosso momento de conversa individual, reconheceu isso, entendeu que os benefícios que a associação traz para a comunidade e como ele também se propõe a esse objetivo, né, esse fim de trazer benefícios à comunidade, nada mais louvável seria justamente essa parceria. Quanto a a questão do pedido de desculpas que a senhora falou, nós vamos poder colocar agora na reunião conjunta, certo? Doutora, só mais um ponto a ser esclarecido, com relação ao acesso dos banhistas. certo? Exatamente, eu ia falar isso agora. Eu creio que uma vez que anteriormente esse acesso ele era livre e ilimitado, não era não haviam qualquer barreiras, restrição, né? Não haviam barreiras para esse acesso. Uma vez que houve toda essa problemática, né, de acesso, creio eu que, tendo em vista a impossibilidade, talvez, de derrubada desse muro, uma vez que os banhistas eles têm que adentrar ao local, digamos assim, uma espécie de pedir uma autorização para ter esse acesso à praia, talvez, sendo implantado essa ligação com os nossos projetos sociais de comunidade, né, que aqui foram expostos, talvez pudesse ser implementado uma questão de, por exemplo, de guia turístico, algo do tipo, de que pudesse recepcionar esses banhistas desde o momento da entrada, trazendo assim um atendimento,
uma atenção maior a essas pessoas, fazendo com que elas sejam bem tratadas, entendeu? Então, pelo que eu estou entendendo, a senhora gostaria que fosse mantida o acesso livre e ilimitado da população. Exato. E não tem sido feito, porque quando a gente entra, parece que é intruso, entendeu? Sim. A gente entra e sente assim um constrangimento enorme quando entra pela passagem do hotel. Quando não, a gente tem que arrodear muito, entendeu? Para ter acesso à praia. E é inviável. A senhora concorda comigo, né? Que é inviável. Então, seria o acesso desimpedido e que Isso. houvesse, por exemplo, funcionários, né, À recebendo. disposição Exatamente. para receber, ter uma boa recepção, entendeu? Porque é totalmente diferente você adentrar num ambiente que você busca lazer e você adentra um ambiente onde existem pessoas que não lhe tratam da maneira como você gostaria e aí você já chega frustrado naquele local que era para ser de lazer, você acaba tendo um dia total de frustração. Agora, Então, se essa recepção ela for boa, se todo esse atendimento ele for realizado em vista de um bem maior, de um lazer das pessoas, talvez isso aí a gente poderia suprir esse muro, né? Não seria necessário essa derrubada para que houvesse esse acesso livre e desimpedido da população e dos banhistas. mas ainda assim, eu gostaria que tivesse um outro acesso. Uma outra forma, eu não sei como. Que eles criassem aí uma estratégia para poder criar um outro acesso. Porque, doutora, imagine a seguinte situação. A senhora vai entrar na casa da senhora, certo? Sim, E para entrar na casa da senhora, a senhora tem que entrar pela casa do vizinho. entendo perfeitamente. Então, É essa a sensação que a gente sente, entendeu? a como se possibilidade de acesso. Exatamente, como que para ir para a praia, para entrar na nossa casa, porque a gente tem a praia como a nossa casa, a gente precisasse pedir licença, entendeu? Precisasse entrar pela casa do vizinho. Com o que vocês colocaram, eu acredito que o interesse no acesso, na manutenção do acesso, ele é sanado na medida em que esse acesso fica livre e desimpedido. Então, na medida em que qualquer cidadão da comunidade diga assim, eu quero entrar na praia, ele possa fazer isso a qualquer hora sem impedimento, eu acredito que já supre esse interesse de acesso que a comunidade trouxe para a mediação. Tudo bem? É porque a gente precisa dizer que quer. Uhum. Porque assim, antes a gente simplesmente entrava. Agora a gente, ei, licença, Não, eu tudo posso bem. entrar? Eu quero entrar. Então, essa questão do acesso livre e desimpedido que vocês colocaram. Nós precisamos de acesso livre. Isso. Isso. Sem precisar pedir permissão, entendeu? Em razão do nosso tempo, né, nós vamos precisar, infelizmente, né, nós temos um tempo a ser cumprido, mas os pontos seriam justamente a criação de uma ouvidoria, a possibilidade de acesso livre e desimpedido dos moradores ao local e, consequentemente, o estabelecimento de uma parceria entre o SESC e a comunidade no sentido de incentivar os programas sociais já existentes e a comunidade se dispõe a auxiliar o SESC sim. Seria até mesmo um atrativo a mais para os turistas, para os banhistas, aqueles que buscam lazer, não só ali naquele momento de praia, mas sim podendo auxiliar. Vou plantar uma muda, entendeu? Deixar o patrimônio ali naquele local. No momento E o pedido de desculpas, né, doutora, que o SESC deve à minha comunidade. Tudo bem. Nós podemos fazer isso A de todos forma, os banhistas. por meio de uma carta aberta à comunidade, né, de algo mais formal. Pode ser. Eu agradeço. Então, todos esses pontos eu posso apresentar para eles, né? Na verdade, pode ficar aqui, doutores, que a gente já vai chamar para encerrar a sessão política. Tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço a presença de todos, mais uma vez, a paciência que estiveram nos esperar lá fora, certamente esperaram, né, um tempo razoável. Mas nós tivemos um grande progresso com relação às propostas e desde já eu já parabenizo todas as partes nesse sentido. Vou apresentar algumas propostas e vou passar a palavra para os senhores apresentarem aquilo que nós conversamos aqui, as outras propostas. Aí eu vou pedir só que nós sejamos bem objetivos no momento de fala, certo? Só pontuando a proposta, o que poderia ser mudado. Então, com relação ao Ministério Público e ao IBAMA, eles apresentaram, concordaram com a questão da regularização, os doutores podem me corrigir em qualquer caso, certo? Concordaram com a questão da regularização, desde que seja feita, né, obedecer todos os critérios legais e que não haja nenhuma modificação no sentido de como é que a gente discutiu, doutor? No sentido de modificar o meio ambiente novamente, de fazer alguma alteração que prejudique
o meio ambiente ecologicamente, né, Equilibrado. equilibrado. Esse foi o critério, né, a condição para a aceitação da regularização. Um outro ponto colocado pela parte autora é a existência da multa, que nós não chegamos a conversar na sessão individual. Mas como a multa estabelecida foi de R$2 milhões, os doutores podem me corrigir, a parte concorda, o Ministério Público e o IBAMA concordam em reduzir esse valor à metade, certo? E a outra proposta foi o replantio, que é algo que eles demonstraram bastante interesse no replantio da área. Ainda falando sobre as propostas, a Associação de Banhistas se mostrou também muito solícito àquilo que vocês colocaram. Falei que vocês realmente reconhecem a necessidade, né, o benefício que a Associação de Banhistas tem e a possibilidade, justamente, a Associação de Banhistas trouxe para a mediação a possibilidade de uma possível parceria com o SESC. Como se daria isso? Para a resolução da questão da comunicação, a criação de uma ouvidoria pelo próprio SESC para que a comunidade possa acessar, contar alguma irregularidade que viu, algum problema, só um instante, doutora. No caso, a possibilidade, quanto à questão do acesso, que esse acesso se dê de forma livre e desimpedida, ou seja, que os moradores não tenham que, por exemplo, pedir autorização, eu posso entrar para acessar a praia. Então, outra proposta apresentada seria o acesso livre e desimpedido da população, e alguns projetos sociais que seriam realizados na praia que por esse motivo foram impedidos, a possibilidade desses projetos serem feitos dentro do espaço do SESC. Então essa foi a outra proposta que as doutoras trouxeram, né? As doutoras podem me corrigir. E com relação a essa manutenção dessa parceria, a associação se dispõe também a auxiliá-los na questão do replantio, com a criação de um projeto de educação ambiental e para motivar a população a auxiliar o SESC nesse replantio que foi proposto pelo IBAMA e pelo Ministério Público. Um outro ponto ressaltado também pela Associação de Banhistas, como a Associação de Banhistas se sentiu de algum modo não ouvida, né? Então, como o SESC tem o interesse, né, de retomar esses laços, porque visa o interesse da comunidade, como demonstrou desde o início, que por meio de uma carta aberta ou de algum meio de comunicação formal fosse feito um pedido de desculpas à comunidade e demonstração de interesse de manutenção desses laços. Essas foram as propostas apresentadas. Se eu esqueci alguma, as partes podem ficar à vontade. No caso, o Ministério Público e o IBAMA, algo mais a acrescentar com relação às propostas? Creio que não. Também não. Não, também não. A proposta inicial, na verdade, era que eles participassem das nossas reuniões, né? Mas foi dada, a senhora falou que eles disseram que não seria possível essa frequência. Então, por isso, como segunda proposta, a gente trouxe essa questão da ouvidoria. Sim. Com o SESC, com relação às propostas apresentadas, as contrapropostas, de algo a ofertar, algo a contrapropor, na verdade? Em primeiro momento, eu queria falar um pouco em relação à multa. Sim. A multa em relação do IBAMA. Pelo que eu entendo do questão ambientais, pelo princípio do poluidor-pagador, nós, na medida da poluição e do dano causado, devemos pagar por ela a multa específica. E nisso se baseia a multa que o IBAMA se aplica. E vocês pediram isso em adicional ao replantio. Eu queria propor uma contraproposta que a multa ela fosse aplicada em um fundo com gastos específicos para o replantio, fazendo os dois pagamentos de forma só, e já avisando a questão do princípio do poluidor-pagador. Dessa forma, a gente conseguiria resolver, intermediar, tanto a questão do dano, que, ele foi minimizado, mas existe a preocupação por danos futuros a serem causados pela construção urbana, Certo. e a gente converteríamos a multa, obviamente ela seria depositada em juízo, Certo. mas o seu depósito teria que ser comprometido para que seja feito o próprio replantio. O SESC se compromete a pagar o valor da multa, desde que esse fundo seja aplicado exatamente no replantio, garantindo a questão do princípio poluidor-pagador.
Dessa forma, nós dissemos o SESC de qualquer restauração futura por dano causado ambiental. O valor integral. Correto? Os 2 milhões todos. O 1 milhão pago, mas esse fundo seria especificamente feito para o replantio. Nós faremos replantio, certo? Nós iríamos fiscalizar e fazer com que esse replantio seja feito, mas esse fundo especificamente de depósito de juízo, que seria fiscalizado também pelo IBAMA, ele teria esse objetivo. Sim. Inclusive, acrescentando a faculdade do MPF também fiscalizar. Eu acho que seria interessante nesse processo desse replantio que o SESC, o Ministério Público Federal e o IBAMA tivessem participação. Eu digo isso em questão à preocupação do IBS e INDEM. No caso, o pagamento 2 vezes pelo mesmo fato ilícito, pelo mesmo fato danoso. Em relação a banhistas, a Júlia pode falar melhor que eu. Eu não sei a possibilidade de construção de ouvidoria. Bem, é possível. Nós podemos discutir administrativamente, né? Com o nosso funcionário do SESC, mas nós podemos discutir isso administrativamente com o funcionário do SESC, mas sim, é possível. E a questão da abertura da rampa para acesso, eu acredito que não existe objetivo nenhum. Tendo em vista que era o objetivo final. Exato. Eu até fiquei um pouco surpresa, né? Com relação a essa informação que vocês trouxeram agora, porque para nós o acesso deve ser restrito. Eu só queria te perguntar para os representantes do IBAMA os requisitos específicos que serão necessários para que seja feito o trâmite de regulamentação do licenciamento ambiental junto com o SESC, tendo em vista que algumas causas elas têm uma dubiedade pela legislação espaço-ambiental. Eu gostaria que no termo final do ajustamento de conduta, no nosso termo de acordo final, seja especificado ponto a ponto o que deve ser feito na regulamentação, para não deixar nenhum tipo de dúvida. Nós vamos apontar todas as resoluções expedidas pelo CONAMA que devem ser seguidas, certo? Sim, inclusive com seus principais trechos. Existe algum outro ponto? Existe. Posso falar? Pode. Justamente, eu não vi vocês falarem sobre a questão do pedido de desculpas, Sim. que é devido a nós, a comunidade, porque não houve essa fluência na comunicação. E também com relação à possibilidade da gente colaborar isso, do replantio e ser feitos alguns dos projetos dentro do SESC, entendeu? Uhum. E o replantio, é isso mesmo. Para esses pontos, doutores, né? A possibilidade de uma parceria com a comunidade para o incentivo dos programas sociais, uma vez que o SESC tem interesse, né, no bom andamento da comunidade. Eu gostaria de acrescentar aqui que o IBAMA também se mostra muito favorável a essa intenção de incluir a comunidade na colaboração desse replantio, visto que é um dos personagens mais atingidos pelas ações do SESC, e que isso também acabaria acarretando, talvez, numa construção, numa consciência de respeito àquela área, aquele meio ambiente, por parte também da comunidade. Seria bem interessante essa questão dessa parceria para esses projetos, justamente para atingir os fins a que busca tanto a comunidade como a Associação de Banhistas, bem como o SESC também, proporcionando um maior número de turistas, que aqueles que buscam lazer venham também a participar desses projetos, deixando, por exemplo, plantando a sua muda, deixando ali o seu patrimônio, entendeu? Enriquecendo a comunidade local e auxiliando vocês nesse replantio. E tendo em vista que esse valor dessa multa será pago visando esse fundo, né, de replantio, seria interessante porque visaria também o incentivo desses projetos sociais. Porque a gente via vocês como adversário, né? Mas eu tô achando que a gente está do mesmo lado, porque se o objetivo é melhorar a qualidade de vida da comunidade, então eu acho que a gente pode trabalhar junto, né? Está todo mundo querendo a mesma coisa. Então, em relação a esse ponto, eu vou dar primeiro pedido de desculpas para depois discutirmos todos os pontos em ordem. Acredito que melhor que o pedido de desculpas seria uma declaração de trabalho conjunto com a comunidade. O SESC ele se mostrar de forma pública e desimpedida, para que seja vinculado de que a Associação de Banhistas ela tem, de certa forma, um vínculo de trabalho conjunto com o SESC.
não há nenhum tipo de imperativo legal dentro dos campos institucionais em relação a trabalhar com outras organizações, principalmente pois passam no terceiro setor, que é totalmente privado e tem muito menos impeditivos do que a administração pública direta. Em relação à execução dos projetos dentro do SESC, há essa possibilidade, doutora? Há essa possibilidade, desde que seja bem regulamentado, bem conversado, né, que não prejudique também a programação já regular do SESC. Como você sabe, nós já temos projetos internos, mas assim, é bastante viável. Doutora, eu gostaria só que vocês pudessem esclarecer a questão desse acesso, porque, como foi exposto aqui, né, pela representante da associação, esse acesso estava assim, sendo impedido, estava sendo bastante complicado. E, como a doutora colocou, não era do conhecimento de vocês. Então, a gente quer saber o que será feito para que seja garantido esse acesso livre e desimpedido, de forma que os nossos banhistas eles possam, sim, ter acesso à praia no momento em que eles tiverem desejo. Sem passar por nenhum constrangimento. Né? De todo o conteúdo, né, que aqui foi exposto, nós com certeza faremos uma reunião interna, né, até para ficar a par disso. Como eu disse, realmente foi uma coisa que foi uma informação que nos trouxe uma surpresa bastante desagradável até, né, um constrangimento, mas nós elaboraremos uma reunião interna e frisaremos a questão desse acesso livre e restrito. Além disso, na própria publicidade que nós podemos fazer em relação ao trabalho conjunto do SESC e as associações banhistas, nós podemos ressaltar, inclusive, o livre acesso dos banhistas à praia, porque dessa forma não iria deixar dúvidas a qualquer trâmite local de que ele pode acessar a praia e que, caso haja um experimento por um funcionário mal intencionado ou mal instruído, ele pode buscar respaldo exatamente nessa publicidade. E eu ressalto aqui a importância desse canal de comunicação entre a comunidade, entre os banhistas e o SESC, justamente para que essas informações possam chegar até vocês, para que vocês possam ter acesso às problemáticas existentes naquela localidade, visto que é de interesse de vocês melhorar e trazer incentivos à população, bem como ao turismo local. Tanto que foi proposto, no primeiro momento, que já que nós não podemos dar uma palavra final em relação à criação ou não da ouvidoria, nessa presente reunião, há nosso comprometimento em estar registrado em toda a manutenção e averiguação dentro da estrutura já construída da rampa de acesso e do muro, que seja ouvido a associação de banhistas. Porque dessa forma vocês têm a proteção legal e documentada das suas reclamações e da sua problemática, e nós temos, de certa forma, um controle direto e oficial do que está acontecendo. Obviamente, posteriormente, com os trâmites internos do SESC, a criação da ouvidoria pode sim, e ela é muito viável. Só já vou conceder a palavra, mas vou aproveitar que eu tenho uma pergunta destinada tanto ao Ministério Público quanto ao IBAMA, uma vez que nós sempre buscamos propostas que sejam viáveis, né? A construção de um acordo que seja duradouro. O doutor Eric propôs a criação desse fundo, né, de destinação ao replantio. Eu gostaria só que os senhores colocassem como isso seria possível, como se daria a criação, de quem seria a responsabilidade, só para nós não deixarmos dúvidas com relação a esse ponto, já que envolve valores, né, percentuais, isso é bastante relevante para todas as partes. Vislumbramos essa sistemática como da seguinte maneira: a quantia seria realmente depositada em juízo, como bem salientou o SESC, e à medida em que existem quantias necessárias para que seja realizado o replantio, o juízo responsável por esta causa, que vai ser eventualmente arquivada, na eventualidade de um acordo, vai liberando as quantias necessárias para que o trabalho seja realizado. E, claro, concomitantemente com a realização desses trabalhos, como eu já salientei, vai ocorrer uma fiscalização realizada não só pelo Ministério Federal, mas também pelo IBAMA. Existe possibilidade de parcelamento do pagamento? Tem visto aqui o pagamento à vista no valor de R$1 milhão, é mais ou menos oneroso para a empresa. A empresa tem dinheiro para fazer o pagamento. Mas existe todo um fluxo de caixa que não pode ser quebrado de dia para a noite dentro da sua dinâmica. Eu iria pedir pelo menos um parcelamento de 2 vezes. 24 vezes. Não. E praticamente 12 vezes. também, doutor. Acho que o máximo que poderíamos
abraçar aqui agora seria, vamos pegar apenas como parâmetro, até por analogia, 6 vezes, estourando 6 vezes, que é, vamos dizer, o que o CPC, em sua parte da execução, ela prevê a possibilidade de parcelamento das prestações. Eu vou apresentar uma contraproposta com o depósito da primeira parcela no valor de 30% e as demais parcelas em 6 vezes, porém com a data da primeira parcela ajuizada para daqui a 6 meses. Justifico já por quê. Porque sendo o primeiro valor, um valor de 30% de 1 milhão, seria já uma parcela suficientemente volumosa para se iniciar os projetos de reflorestamento. E está de acordo também com o nosso Código Civil em relação ao depósito em juízo de forma liminar, de valor de cheques, em qualquer tipo de liminar, e o prazo de 6 meses para a reestruturação do nosso fluxo de caixa. Sem isto, a gente não tem como garantir um valor tão alto saindo do fundo do SESC. Apesar de ser uma empresa nacional que tem tanto entre aspas, dinheiro, nós não temos qualquer tipo de intenção lucrativa. Então, todo o valor que nós arrecadamos e ganhamos, ele é repassado às nossas infraestruturas. Os senhores recebem contribuições para fiscais? Mas todas as contribuições para fiscais que recebemos, elas já estão dentro do nosso plano orçamentário. Então, uma proposta, doutor Érico, perdão, seria a primeira parcela no valor de 30% do valor total da multa. E o restante em 6 vezes. Sendo a primeira para 6 meses. Daqui a 6 Sim, meses. após o pagamento de 30%, contaria 6 meses. Não. O primeiro pagamento daqui a 6 meses. Sim, sendo 30%. Tendo 30% e o restante do valor de passar em 6 vezes. Doutor Érico, poderia... Vamos fazer o seguinte, poderíamos manter talvez realmente os 30%, mas diminuir esse prazo para essa aplicação dessa quantia, porque 6 meses realmente é um prazo realmente pouco razoável. Eu peço 6 meses especificamente porque o nosso ano fiscal ele acaba agora, estamos em dezembro. Então nós iniciamos o ano fiscal já com esse planejamento. O planejamento do próximo ano ele já foi fechado. Certo. Iríamos pedir exatamente a medida emergencial. Como eu estou querendo trabalhar com medidas mais execuíveis, eu pediria 6 meses porque eu teria certeza. Se eu pedir 3 meses, eu não poderia ter certeza do valor de 30%. Poderia ter a certeza do valor de 15% daqui a 3 meses. E passaria o restante em 6 vezes. Seria possível? Poderia ser para 20%? Acho que sim, poderia ser. Acho que Um valor de 20%. 20% a ser entregue Sim, vamos assim. depositado. Eu também gostaria de que fosse ouvido a doutora de demais partes com relação a esses termos. Com relação a esses últimos termos que foram discutidos, as O partes. Ministério Público aceita a proposta. Perfeito, doutora. As representantes. Acredito que eles concordaram com todos os pontos que Foram colocados, Isso. né? Todos os Apenas interesses públicos o estão último sendo adendo que eu acho que é fundamental e deve ser ressaltado. Estamos tratando de uma área de preservação permanente. A construção já está lá, isso é inegável. Creio que todos aqui concordem que sua demolição talvez traria mais prejuízos do que benefícios. Gostaria apenas que constasse também na ata de acordo que, vamos dizer, uma espécie de obrigação de fazer apenas um compromisso do SESC para que ele destine aquela propriedade e torne-a condizente com o mandamento constitucional de preservação do meio ambiente. Muito embora não seja, vamos dizer, uma entidade paraestatal sem fins lucrativos, é importante que toda a atividade ali esteja permeada pelo comando de preservação do meio ambiente. Eu não vejo problema nisso, não sei se eu estou assim, tendo em vista que o próprio licenciamento ambiental ele já prevê tal tipo de ajustamento, mas Sim, para medidas mais imediativas não há problema em constar no texto. exatamente com esta natureza. Doutores, então, nós, apesar do tempo que foi despendido, para realizarmos essa sessão, eu quero parabenizar a atuação de todas as partes, bem como dos advogados, da representante do Ministério Público. Vocês foram essenciais na construção desse acordo que nós conseguimos fechar nessa tarde. Será um acordo extenso, quando for redigido, mas com certeza ficará claro e deixará todos os pontos que foram trazidos, todos os interesses, de certa forma, atendidos, principalmente o interesse da coletividade
que é a mais interessada em tudo que nós discutimos aqui, né? O SESC, o Ministério Público, o IBAMA, a representante da comunidade, sua advogada, aqui em nome de todo o Sejusc, do Judiciário, nós agradecemos a presença de todos, parabenizamos e esperamos, né, que futuramente, que no futuro próximo, todas essas questões sejam rapidamente resolvidas após o acordo, né? Agradeço e parabéns a todos. Muito obrigado.